Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. Vamos para mais um artigo da obra sobre o Foro de São Paulo, do professor Olavo de Carvalho. Como eu disse em vídeos anteriores, eu vi que está tendo uma boa interação em relação a esses vídeos. Então se você gosta, curta, compartilhe, se inscreva no canal, né? Geralmente em alguns vídeos eu deixo na descrição o link para compra. Eu também tenho outros cursos de autoria minha. Se vocês tiverem interesse, deem uma olhada e tal. Nos ajudem, né, na divulgação desse conteúdo e que isso também possibilita que eu traga aqui mais esses assuntos. Bom, o nome do artigo é Autoridade Moral da Mentira. Foi publicado no Diário do Comércio no dia 2 de janeiro de 2006. Diz o seguinte: durante décadas, os regimes comunistas e islâmicos praticaram a tortura em massa de prisioneiros políticos usando métodos que iam de camisas de força e choques elétricos até a mutilação e a morte. Bom, vocês podem ver isso em livros, por exemplo, como O Arquipélago Gulag, Fuga do Campo 14, e vocês vão encontrar outros aí. Esses que eu me lembro agora são mais famosos. Bom, a quase totalidade dos intelectuais esquerdistas e a mídia chique, a começar entre nós pela Folha de São Paulo, nos Estados Unidos, pelo New York Times, na Inglaterra pela BBC, não apenas se omitiram de denunciar esses crimes, ao menos com alguma ênfase, mas na maioria dos casos se esforçaram para minimizá-los e até para ocultá-los por completo. Bastou, porém, a notícia de que os militares americanos gritavam com os terroristas iraquianos presos, vestiam calcinha na cabeça deles para humilhá-los e os obrigavam a ouvir CDs de heavy metal para que uma onda gigante de protestos varresse o planeta gritando contra a tortura e apresentando-se com ares de nobilíssimo apelo aos mais altos sentimentos da humanidade. São justamente os mais cínicos e brutais que, com maior facilidade, envergaram o manto de autoridade moral, impressionando pelas caretas da compunção e dignidade em que só a parte sonsa da plateia não reconhece o fingimento, a macaqueação histriônica, as lágrimas de crocodilo. Esse tipo de atitude, basta vocês acessarem o YouTube que vocês vão ver o quanto isso é comum, né? Bom, dando sequência, não espanta que o modelo supremo de virtudes cultuado por essa gente seja Noam Chomsky, o monstro de mendacidade capaz de fazer apologia do regime Pol Pot, no auge da matança sistemática de 2 milhões de civis, e logo em seguida acusar de genocídio nazista o seu próprio país por conta de feitos macabros, incomparavelmente mais modestos, praticados, aliás, nem mesmo pelos Estados Unidos, mas por um soldado aliado remoto à Indonésia. Ele insiste nisso num recente artigo da revista inglesa Prospect. Os critérios perversos instituídos pelos Chomskys, lembrem-se de quem se inspira atualmente no Noam Chomsky, tá? Dos influencers brasileiros. Pelos Chomsky na mídia internacional, onde pelo menos encontram alguma oposição. São copiados servilmente pelos jornais brasileiros, onde praticamente ninguém os contesta, com exceções que se tornam tanto mais honrosas porque se contam nos dedos. Jornalismo no Brasil é militância esquerdista e nada mais. Militância esquerdista subsidiada por empresários covardes, irresponsáveis, oportunistas, sobretudo incultos, incapazes de informar-se por si próprios e por isso dependentes dos gurus esquerdistas a quem entregam o poder total sobre suas redações, tratam com devoção subserviente e pagam salários indecentemente elevados. Nessas condições, não há critério de honestidade jornalística que sobreviva. Argemiro Ferreiro, correspondente da Globo News em Nova York, tem a imensurável cara de pau de negar que haja um esforço organizado para erradicar o cristianismo da cultura americana e atribui a inocentes considerações mercadológicas a substituição do tradicional Merry Christmas por Happy Holidays nos cartazes do Walmart, do Target, etc.
substituição que, na verdade, atendeu a pressões crescentes exercidas pela ACLU e por outras organizações antirreligiosas desde há mais de 5 décadas. Ele está tão satisfeito com a própria ignorância que chega a escrever que os evolucionistas não vetam a teoria bíblica ou intelligent design, mas acham que devem ser ensinadas na aula de religião, não de ciências. Bem pago para viver nos Estados Unidos e informar-se do que aí se passa, não sabe sequer que aulas de religião não existem no ensino público americano. E depois disso ainda se sente à vontade para chamar de semi-analfabeto o comentarista da Fox News, John Gibson, que, comparado a ele, é Isaac Newton. Alberto Dines, como comentei na semana passada, proclama que a direita católica domina os jornais, mas desafiado por Diogo Mainardi a citar um potentado católico imperando sobre alguma redação, não consegue encontrar um só. Mainardi, em resposta, mencionou dúzias de comunopetistas nos altos postos da mídia. Como reage Dines agora? Confessa a derrota? Nada. Acusa o adversário de fazer perseguição macartista aos senhores da mídia, como se a desproporção numérica entre um só Mainardi e a multidão dos que o odeiam já não bastasse para mostrar quem é o perseguidor e quem é o perseguido. A entrega das redações ao guiamento desses iluminados explica por que a circulação dos jornais diários continua mais ou menos a mesma dos anos 50. Enquanto a população do país dobrou, o analfabetismo foi praticamente erradicado e o número de revistas empresariais especializadas quase centuplicou. A TV, é claro, tem outros atrativos, inclusive a exploração sexual, e vive deles. Mas os jornais não sobrevivem à ocultação ideologicamente seletiva das notícias. Bom, esse é um trecho desse artigo, existem outras subpartes, mas que eu gostaria de dar ênfase seria essa parte. Um abraço, até a próxima.